E aí pessoal, tudo bem? Daniel aqui. E hoje eu queria falar desses ataques midiáticos em cima do Jair Bolsonaro. Eu acho que é uma visão que não é só minha, bem como de toda a população, tanto quem é de direita, quem é de esquerda, quem é liberal. Acho que está mais do que sacado que realmente a mídia brasileira não é independente, a mídia brasileira não é coerente com as coisas, não é situada com os acontecimentos de fato. A mídia brasileira é esquerdista. Como que a gente nota isso? Principalmente pelos meios de comunicação, ou pelo menos os maiores, eliminando, claro, R7, que é uma mídia que, pelo que eu notei, assim, ela é um pouco mais neutra, mas a maioria das mídias que pertencem ao Grupo Globo são de ataques diretos, principalmente também, não sei se o Grupo UOL tem diretamente ligação a isso, mas o Grupo UOL é um dos grupos que mais ataca Jair Bolsonaro. Principalmente pelos fatos de você ver os tipos de matérias, às vezes tendenciosas, às vezes ridículas, títulos ridículos, manipulados, entendeu? Esse tipo de material, ele acaba indignando, ele acaba deixando a gente sem vertentes, ele acaba deixando a gente muito desmotivado, porque você pensa, cara, eu tô num país que eu quero que tudo dê certo. Teoricamente, você pensa que jornalistas têm o mesmo pensamento. Porra, você é um jornalista brasileiro, você tem que fazer algo dar certo. A não ser que isso ataque diretamente o seu bolso, ou, nossa, será que eles são manipuláveis também? Será que os seus patrões é que deixam isso indagado para eles no seguinte sentido: ou vocês publicam a matéria como a gente quer, ou vocês estão no olho da rua? Existem vários atenuantes. Como, por exemplo, esses advogados que agora contratados por alguém que a gente não sabe quem é. E, cara, 4 advogados de alto calibre, advogados caros, que estão sendo direcionados aí para atender o bispo. E, cara, é ridículo. Eu não tenho palavras. Por exemplo, eu como brasileiro, sabendo a situação que está o país, eu nunca vou defender um vagabundo. Por mais que seja a minha profissão, tudo bem, alguém ia ter que fazer isso de qualquer forma. Mas eu acho que eu deixaria para um advogado do Estado. Eu não me meteria nisso, não. Porque o advogado do Estado, claro, ele tem que cumprir o seu papel e etc. Mas quando você começa a defender esse tipo de vagabundo, quando você começa a defender esse tipo de ideologia, você descobre o tipo de pessoa que ela é, que a pessoa é. Porque é a mesma coisa de você chegar numa... Não que eu me importe tanto com o Facebook ou etc, mas se você defender a sua ideia de fato no Facebook, ou defender uma posição política, se você colocar lá, por exemplo, um apoio a um político ou outro, alguém vai vir falar para você. Então o Brasil está hoje dividido. O Brasil ele é dividido. Não adianta dizer que não, que isso não existe, mas sim. O Brasil hoje ele é dividido entre direita e esquerda. Ou você é direita ou você é esquerda. Mas é difícil de dizer, porque antigamente a esquerda ela até tinha uma ideia razoável, ela fazia um bom papel. A gente não pode dizer assim, tem muita gente hoje que é de esquerda ou se considera de esquerda porque ainda acredita, não se informa, pessoas que não se informam, que utilizam a internet simplesmente para Facebook, WhatsApp e tal, então elas acabam não se informando, são pessoas alienadas, assistem novelas da Globo, assistem documentários, notícias da Globo. Então não tem um acesso direto à informação. Essas pessoas que têm aquela ideia de ideologia antiga ainda da esquerda, porque a esquerda há muitos anos atrás ela sim realmente tinha um discurso bacana, magnífico, ela defendia muitas ideias, como de fato é mesmo. Mas as pessoas não entendem, cara, porque é histórico. Ai, o Lula foi o melhor presidente que o Brasil teve. Ai, o Lula foi a melhor, ele fez pelos pobres, ele isso, ele aquilo. As pessoas não entendem que ele simplesmente pegou programas que já existiam e mudou de nome. Sim, deu uma injeção maior de grana nisso, ele deu uma injeção maior. Mas o que acontece? Pessoal, abra sua mente, informe-se. O mesmo período que o Brasil cresceu na época de Lula, era um Brasil de ascensão que, na verdade, na época em si, o mundo estava numa ascensão. Crescimento mundial, se você for verificar... Bem na época, crescimento mundial da China, que também é um país comunista.
Então ele cresceu também, mas não pelo comunismo em si, mas sim porque a oportunidade fez o crescimento. Então todos esses países que estavam emergentes, eles tiveram oportunidade de crescimento. Todos os países cresceram na época que o Lula era presidente. Também deu o acaso, como eu falei, rolou sim. Ah, mas é aquela coisa roubou, mas fez. Cara, roubou. Se ele roubou 1 centavo, ele é ladrão, ele está roubando de você que paga imposto em cima do arroz que você compra, do feijão que você compra, da gasolina duplamente mais cara. É tanta coisa errada no Brasil, tanta coisa ridícula, que você não pode aceitar mais esse tipo de situação. Não pode mais aceitar. Não é pelo fato de ser esquerda ou direita, você não pode mais aceitar ser roubado. Você vive hoje, você tem acesso à informação, você não tem que ser burro, alienado. Não aceita ser roubado mais, cara. Bota a mão na sua consciência, você paga hoje um juro altíssimo, até por um saquinho de leite, um litro de leite que você pague mais caro para o seu filho, você está pagando o dobro de imposto. Em tudo tem o dobro de imposto. É tanto imposto, é tanta carga tributária, e o Brasil ele acaba sendo um país rico. Mas existe todo esse desvio de verba, ou você acha que se você for somar todo o desvio que houve desde o tempo de Lula, parte 1, Lula, parte 2, Dilma, parte 3, todos esses 16 anos de poder, 16 anos de poder, porque colocando em fato, né, os 2 mandatos de Lula, mais o Dilma e agora também o resto de Temer, que porra nenhuma, um filho da puta que também não faz porra nenhuma. Cara, é fato. Todo esse desvio que houve é muita grana, velho. Eu já teria pago dívida externa, dívida interna, dívida do padeiro, tinha tirado até seu nome do SPC. Sinceramente, ideias de Ciro Coronel. Mas enfim, o que eu tenho pra dizer é isso, eu acho que você tem que abrir a sua mente. Eu tenho para falar pra você que o candidato é melhor, o candidato é isso, ou que o meu voto é por um tipo de protesto qualquer. Mas você tem que abrir a sua mente para as coisas que realmente aconteceram, porque é fato no Brasil. Para as coisas que acontecem no Brasil. Você é contra o armamento, mas é um assunto para outro vídeo que eu vou fazer sobre debates de ideias de alguns presidentes aí que eu acho que presidenciáveis que eu acho que vale a pena. O meu voto é declarado do Jair Bolsonaro, não tenho dúvida, mas porque eu fui atrás das ideias, eu fui descobrir o porquê, eu fui atrás do passado da pessoa. Eu não ia me linkar a alguém que realmente tem ideologia homofóbica, alguém que realmente tem ideologia racista. Então, os fatos que são levantados principalmente pela mídia esquerdista, eles são gigantes, a mídia esquerdista é gigante. Então, onde um fala que acontece, todos eles adotam a mesma sigla. Então, é aquele bendito ditado, onde o burro vai, a vaca vai atrás. Não sei se era bem assim o ditado, mas enfim, eles trabalham nesse sentido. Eles falam de fascismo, eles falam de ignorância, eles falam de agressão, de discurso de ódio. Mas tudo que eu tenho visto até hoje, todos os discursos de ódio, fascistas e etc., vem deles. Vem deles. A gente tem que entender quando a pessoa tem uma criação um pouco mais antiga. O meu avô, seu avô que você ainda está vivo aí, você pode perguntar para ele, você vai ver que ele é estilo Bolsonaro de você. Porque é a criação da época, é o tipo de criação da época, mas não quer dizer que seu avô é racista, que seu avô é homofóbico, entendeu? Hoje a gente tem liberdade, vamos falar de liberdade. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas você tem a obrigação moral de respeitar esse alguém, mesmo que você não goste. Eu posso passar por dezenas de pessoas na rua, não tenho obrigação nenhuma de gostar delas, mas eu tenho um dever cívico e moral de respeitá-las, então eu devo seguir esse dever cívico e moral. Isso não é abstrato. Agora, porque eu não gosto de algumas pessoas, eu sou racista, eu sou homofóbico, não. Eu apenas tenho liberdade de expressão para não gostar. Simples. São coisas da vida. Um ser humano tem esse tipo de adaptação, um ser humano tem esse direito. Então, por favor, né? Só abra sua mente. Vá atrás das suas coisas. Eu pretendo postar mais vídeos relacionados a isso e agradeço a vocês que apoiam isso. Eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, porque eu quero trazer muito mais conteúdo relacionado aos pensamentos, à política, ideia, opinião. Eu aceito sugestões também, se você quiser sugerir aí embaixo aí, deixa um comentário. Deixa o like no vídeo também para o YouTube entender que você gostou e sugerir para você quando vir novos vídeos, né? Não esquece de ativar o sininho, porque
Isso não tem funcionado muito bem aqui no YouTube, eu sei porque eu tenho um canal de games também, e isso acaba que não funcionando tão bem. Mas dúvidas, deixa um comentário aí. Quer entrar em contato comigo, quer sugerir qualquer coisa, pode entrar na aba aí sobre, que vai ter um e-mail aí, você pode entrar em contato direto comigo, sem nenhum problema, beleza? Eu agradeço você ter ouvido até aqui, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal, um abraço.